Perfeito, então. Ok. Boa tarde a todos, todas e todes. Em nome da coordenação da REIP, eu queria agradecer muito a participação de vocês hoje aqui. Para quem está chegando e nunca tinha ouvido falar na REIP, acabou se inscrevendo, a gente gostaria de falar bem rapidamente em nome coordenação, que é formada pela Fátima Lima, do Rio, pela Lília Açúcar, da Federal do Rio Grande do Norte, e por mim, da Unicid, que a REIP ela foi formada em 2014, é uma rede de pesquisadores que tem que estudar implementação de políticas educacionais, né? Ela é formada por pesquisadores que já atuam com tempo nisso, por gestores, por estudantes, ou quem está interessado em estudar a implementação de políticas educacionais, tá? Nós vamos colocar aqui do lado o site da REIP, para quem não conhece, e qualquer pessoa que esteja interessado pode se inscrever na REIP, né? A gente tem tentado colocar o máximo possível de uma rede aberta, ela não é institucionalizada, ela é formada, então a gente faz várias atividades. Uma que a gente está aqui é o 25º REIP Convida, que acontece a cada 2 meses, onde a gente traz ou pesquisas que tiveram destaque nos últimos meses, no último ano, nos últimos períodos defendidas e que têm um destaque sobre estudos de implementação, ou ainda temáticas como hoje, que a gente vai olhar que a Política Nacional de Educação Especial, Desafios e Perspectivas, hoje, que são temáticas que estão em pauta, que a gente acha que é importante essa discussão. Queríamos estar colocando um pouquinho que a REIP, Carol daqui a pouquinho vai colocar aqui para todo mundo, ela, além do REIP Convida, ela faz pesquisas em redes, cada vez um profissional, um pesquisador sugere, os membros da REIP acabam participando. A gente também faz a sistematização de algumas pesquisas, então tem um e-book que a gente acabou de lançar, um e-book sobre implementação de políticas educacionais que tenta divulgar, que discute a literatura de implementação de políticas educacionais, discutindo educação, sociologia, ciência política e administração pública, tá? A gente estará elaborando agora um dossiê sobre metodologia de pesquisas educacionais, a gente tem encontros anuais, o próximo será dia 4 e 5 de agosto, na Unicid, que também é aberto para quem quiser participar, tá? É presencial, mas também a gente vai transmitir de forma remota. Então, para começarmos sem delongas, né, a gente gostaria de falar que hoje nós estamos muito contentes. Quem vai fazer a mediação é a Cíntia Paz de Carvalho, que é uma das fundadoras da REIP, que é da PUC-Rio. E quem vai estar presente hoje aqui, que a gente agradece muito, é a Mônica de Carvalho Magalhães Cassar, que ela é doutora em educação pela Unicamp. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação Especial, 21, no período de 2021 e 2023. E também estamos muito contentes que estará conosco o Décio Nascimento Guimarães, que é doutor em Cognição e Linguagem, é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, é coordenador do Grupo de Trabalho Educação Especial, que é o GT15 da ANPED, e atualmente ele é diretor da Diretoria de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do MEC. Isso nos deixa muito felizes da gente estar com a participação, a gente tem tentado trazer gestores para estarem conosco nesse debate. Então, só para todo mundo saber,
A Mônica falará primeiro, depois será o Décio. Todo mundo pode fazer perguntas no chat e, no final, a gente abre para essas discussões também para outras perguntas. Tudo bem? Cíntia, com você, tá? E a Carol, um recadinho super importante, né? Da gente manter os microfones desligados aqui, porque ele vai ser gravado, depois todo mundo pode assistir. A REIP tem ido num caminho de que todos os eventos que a gente tem feito, produções e tudo, ela é disponibilizado, então depois vai para o nosso YouTube, tá? Pedimos para vocês enviarem dúvidas no chat, e aí a gente lendo e respondendo com os mediadores, né, com a Cíntia e os convidados de hoje. E para a lista de presença, a gente pede para cada um escrever o nome completo, e-mail para envio, tá? E dentro de 15 dias vocês recebem o certificado nosso aqui. Cíntia, com você. Vamos fazer a foto com todos, aproveitar que todo mundo chegou? Vamos. Né? Se puder abrir rapidinho a imagem. Rapidamente, e aí a gente faz a foto, depois então eu passo a palavra para a Mônica, tá bom? Só rapidamente todo mundo abrir a câmera um pouquinho. Isso aí. Pronto. Pronto? Então, tá bom. Então, Mônica, queria, já dispensa apresentações, porque a Carminha já te apresentou. É um grande prazer ter você aqui conosco e a gente está muito feliz por ter a sua contribuição nesse debate. Você tem uma trajetória longa nessa conversa, que eu acho que vai ser muito importante para nós aqui hoje. Então, você tem a palavra, 20 minutos. Muito obrigada. Gostaria de começar agradecendo muitíssimo o convite. Fico muito feliz de estar na reunião desse grupo hoje, de rever pessoas muito queridas. Nossa, há muito tempo que a gente não fazia nada junto, né, Cíntia? É isso mesmo. Verdade. E reencontrar o professor Décio, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que a gente tem tido oportunidade de trabalhar junto nos últimos, acho que 4 anos, né, Décio? Desde do governo anterior, que quando começou a dar aquele mundo de confusão, as confusões só foram boas para reunir as pessoas interessantes para a gente trabalhar junto, para isso serviu. Fora disso, não tem nenhuma saudade. Bom, eu peço desculpas, fui eu que, sem querer, encostei aquela hora no pause do record, porque eu fui fechar o chat que eu estava lendo para ver se tinha alguma coisa para mim, e o mouse acabou encostando no pause do record e acabou parando. Então, peço desculpas, tá? Bom, é um prazer, então. Eu separei para vocês, se vocês não se importam, vou tentar dividir com vocês um pequeno conjunto de slides que eu fiz, é curtinho, só porque eu vou trabalhar com alguns conceitos e vou falar sobre números. E as pessoas que puderem, às vezes se sentem confortáveis de, junto com escutar, ver também. Mas eu vou falar sobre o que está nos slides, então quem não estiver acompanhando os slides não vai perder nada, tá? Só para dar certo. Vocês já estão vendo? Ok? Sim. Beleza. Então, tá certo. Se você puder pôr no modo Apresentação, né? apresentação, por favor, Mônica. Vou colocar assim. Ok? Melhorou? Já chegou a apresentação para vocês? Então tá bom. É porque tem sempre um delay, né? Então vamos lá.
Então, vou falar um pouquinho sobre políticas de educação especial, porque quando a gente conversa com colegas que não são do campo da educação especial, a gente começa a perceber que existe um certo distanciamento. Apesar da educação especial estar na política educacional brasileira há muitas décadas, isso não significa que existe o pleno entendimento sobre as questões, ou seja, de alguma maneira, os chamados especialistas acabam acompanhando melhor do que a gente está falando, certo? Então, vamos lá. Os conceitos que eu trago aqui, eu propositadamente peguei um conceito que é passado pelo INEP num dos documentos que chega à escola todo ano, que é o glossário da educação especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que a gente saiba qual é o entendimento que a escola recebe, já que a gente está falando de políticas educacionais e sobre implementação de políticas, é fundamental que a gente saiba qual material a escola recebe todo ano para, por exemplo, completar o censo escolar, porque os dados e o que a gente vai falar aqui têm total relação com o que a escola completa sobre o censo escolar, os dados que a escola passa para o governo federal. Então, vamos lá. Então, conforme o glossário da educação especial de 2022, educação especial é uma modalidade de educação escolar que integra a proposta pedagógica da escola regular, promovendo, entre outras ações, o atendimento educacional especializado, vulgo AEE, como se diz nas escolas, aos alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. É assim que está definido nos cadernos do INEP. E o público-alvo da educação especial, conforme a definição que está no glossário, é aluno com deficiência, transtorno do espectro autista ou TEA e altas habilidades ou superdotação. E a sigla acaba sendo conhecida como PAEE, que é Público-Alvo da Educação Especial. Tudo bem por aqui, né? Então, vejam só, a educação especial, além de ser como definido ali no glossário da educação especial, no glossário da educação especial do INEP, a gente tem que entender que é um campo de conhecimento e um campo de atuação. Então, a educação especial é um campo específico de produção de conhecimento, de pesquisa, de estudo. Também é uma área de atuação. E como área de educação, ela está na escola e ela está em vários outros lugares. É importante a gente falar aqui, já que a gente está falando de implementação de política, que a educação especial não é um local de atendimento. Isso é importante, porque é muito confundido. Ah, você vai para a educação especial, como se fosse você vai na PAI, você vai no Pestalozzi. Não é um local de atendimento. É um campo de conhecimento, é uma área de atuação. E os locais de atendimento são geralmente definidos pelas políticas educacionais. Então, aonde é que vai estar a educação especial como área de atuação vai ser definido pela política educacional de um determinado país, tá? No país, nós já tivemos, até hoje, 2023, 3 políticas de educação especial claramente definidas. Uma foi em 1994, e o documento se chamava Política Nacional de Educação Especial. Ele era um documento orientador que saiu do Ministério da Educação, tá? Isso em 1994. Depois, nós tivemos um outro documento orientador também, que também saiu do Ministério da Educação, que se chama Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, como eu falei, em 2008. E é esta política nacional, na perspectiva da educação inclusiva, que acabou impactando de uma forma bastante forte o país nos últimos 20 anos, porque apesar dela ter sido redigida em 2008, as ações que suportam essa política, como política educacional,
passaram a ser claramente implementadas desde 2003, então, há exatos 20 anos atrás. Tá? Depois, no bate-papo, no chat, a gente pode explicar por que eu defino 2003 e não 2008. E, apesar do documento ser de 2008. E, em 2020, vocês devem se lembrar, porque causou uma super mega polêmica, da Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, que, diferente de todas as políticas anteriores, essa foi definida por um decreto presidencial do antigo presidente, que terminou em 2022. E ele foi revogado como dentro daquele conjunto de documentos revogados pelo presidente Lula, dia 1º de janeiro de 2023, foi revogado esse decreto, ok? Que seria, então, a terceira política que, importante, ela foi decretada, mas logo em seguida ela foi suspensa pelo Tribunal Superior Federal, porque foi vista como inconstitucional e também por não obedecer à legalidade do país, que assinou um acordo de que as pessoas com deficiências não poderiam sofrer qualquer tipo de cerceamento para frequência em qualquer espaço, inclusive espaço escolar. Ou seja, que a educação inclusiva é um direito de toda pessoa. E esse documento de 2020, de um modo velado, cerceava esse direito educacional. Tá? Então, próximo. Aqui. Numa política educacional, que é disso que se trata nessa conversa hoje, quando a gente fala de política educacional, a gente fala de política educacional de atendimento ao chamado público-alvo da educação especial. Esse público-alvo da educação especial é o chamado aluno com deficiência, o TEA, ou, em alguns documentos, ainda traz transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Dentro desta política, geralmente se debate dois aspectos: onde atender o estudante ou a estudante e onde alocar os recursos públicos. São dois aspectos que devem ser considerados na discussão da política educacional. Agora, de modo geral, os educadores se atentam ao primeiro item: onde atender os estudantes? Na escola comum ou na escola especializada? Geralmente o debate passa por aí, tanto pelos educadores quanto pelos pais da população dos estudantes. Tá? Pouco se fala em onde alocar os recursos públicos. Por quê? Porque essa é uma questão fundamental. E essa é uma questão que acaba afetando, na história educacional do país, o desenvolvimento da educação especial como atendimento. Porque, historicamente, os recursos públicos foram alocados para o setor privado assistencial, que são conhecidos por todos nós como as instituições especializadas, a PAI, Pestalozzi e tudo mais. Então, existe equivocadamente uma ideia de que, se fala atendimento público, automaticamente se fala escola comum. E se fala atendimento especializado, automaticamente se fala atendimento privado. Mas não é, são coisas separadas. No atendimento público, nós temos escolas especializadas e nós temos atendimento em classe comum. Como também no setor privado, nós temos atendimentos em classe comum, no setor privado, em escolas privadas, como também nós temos atendimento especializado. Tá? Não são coisas iguais, são duas coisas diferentes, mas que se cruzam. Bom, e a atual política brasileira, que é aquela que o documento foi gestado durante 2007 e publicizado em 2008,
propõe, como todo mundo sabe, a matrícula de todos na classe comum, com um atendimento educacional especializado oferecido no contraturno escolar, de modo que a criança não tenha uma educação que seja especializada substitutiva à escolarização comum. Ou seja, que todos tenham direito à mesma escolarização, aquela que a gente começa na educação infantil e termina obrigatoriamente até o ensino médio e não obrigatoriamente até o ensino superior. Tá? No Brasil, obrigatoriamente até os 17 anos no ensino médio. Bom, essa é a proposta que está aí em funcionamento, mesmo anteriormente a 2008, quando é lançada a política. E, para o atendimento educacional especializado, em 2007, ou seja, um ano antes da política, foi proposto um programa que se chamou, e que se chama ainda, Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. O que são isso? O que são essas salas? Vocês já devem ter ouvido falar. São as salas, vulgarmente na escola, chamadas de salas do AEE, ou salas de atendimento educacional especializado, que, na verdade, não são sinônimos, não deveria ser sinônimo AEE e sala de recursos. AEE é o atendimento, o local é a sala de recursos, tá? E essas salas de recursos foram implantadas, na sua grande parte, nas escolas públicas, mas existem salas de recursos implantados com recursos públicos em instituições privadas, tá? Mas elas foram propostas para serem implantadas nas escolas públicas, onde, de fato, está a maioria, mas, infelizmente, apenas cerca de 50% dos alunos público-alvo da educação especial que está na classe comum tem acesso a essas escolas, a esse atendimento educacional especializado, porque ele não é obrigatório, ele é, se necessário. E com esse, se necessário, como vocês bem sabem que trabalham com gestão, os gestores sempre têm um olhar econômico que pesa e fala, bom, se não é obrigatório, não precisa ter em toda escola. Então, nós temos, por exemplo, redes escolares com 50 escolas e que, para atender as 50 escolas, existem, às vezes, 8 salas de recursos multifuncionais. E os alunos precisam ser atendidos no contraturno, saindo de uma escola para outra para o atendimento. E, obviamente, não atende todo mundo. Atualmente, gente, o Brasil, segundo o Censo Escolar de 2022, está com 47.382.074 matrículas na educação básica, tá? Nessa educação básica, nós temos já atendidos, quer dizer, Censo 2022, 1.527.794 matrículas do público-alvo da educação especial na educação básica. Dessas mais de 1.500 matrículas, desculpa, mais de 1.500.000 matrículas, nós temos 1.372.985 matrículas desses alunos em classes comuns. Então, nós vemos que a maioria esmagadora hoje dos alunos público-alvo da educação especial a maior parte está na classe comum. E na classe comum, abaixo, nós temos aqui uma pequena... Eu coloquei o número de matrículas e aonde estão as matrículas. São matrículas na zona urbana, na zona rural e sob administração federal, estadual, municipal e privada, tanto na esfera urbana quanto federal. Então, quando a gente vai ver aonde estão as matrículas, as mais de 1.300.000 matrículas nas escolas comuns, estão mais de 1.200.000 na zona urbana
Na zona rural, nós temos quase 150 mil matrículas na zona rural, e a maior parte nas esferas municipal em primeiro lugar, estadual em segundo lugar. E é explicável porque a educação fundamental, em grande parte do país, está sob administração, principalmente as escolas de 1 a 4, 1 a 5 anos, está sob administração municipal, nos municípios brasileiros. Então, hoje, quem está organizando, quem está responsável, em grande medida, pelo atendimento educacional especializados, são as redes municipais e estaduais do país. Ok? Então, nós temos aqui agora, falando em política educacional, que aí já vou levantar a bola para o Décio, porque agora vai ser um problema dele, já é um problema dele, não dele sozinho, logicamente, nosso, mas o Décio está ali na ponta. Nós temos em debate diferentes perspectivas para a discussão sobre a política educacional brasileira no que diz respeito ao atendimento do público-alvo da educação especial. E aí eu dividi em 3 grupos. Eu fiz assim, uma facilitação, na verdade, uma simplificação do debate, tá? Mas para a gente ter uma ideia de 3 perspectivas diferentes. Uma perspectiva que luta pela manutenção das escolas especializadas, principalmente sobre administração privado-filantrópica. E aí a gente entra em 2 questões. Primeiro, que as escolas especializadas significa que os alunos, em grande medida, estariam nessas escolas e a gente não precisaria modificar as escolas comuns para atender ninguém, porque eles estão lá. E sobre administração privado-filantrópica, porque desobriga o Estado de atender diretamente. É a visão da reforma do Estado, ali lá do período Fernando Henrique, reforma do Estado. Você desobriga o Estado, você entra em contato ou por privatização ou por parcerias público-privado, sei lá como, você, de alguma maneira, passa para o setor privado, seja ele filantrópico ou não, a responsabilidade do setor social. Então, essa é um grande grupo que apoia isso, inclusive grupos ligados historicamente, às grandes instituições brasileiras, que são a Pestalozzi e as APAES, né? Defendido, inclusive, pela Federação Nacional das APAES. Outro grupo que eu identifico nos debates acadêmicos, aí tem a alocação de todos os estudantes em classes comuns, com o atendimento educacional especializado no contraturno, ou seja, conforme a política de 2008 propôs. Então, a manutenção exata de como a política propôs naquele período. Existe um outro grupo que tem um olhar muito claro para a questão do financiamento e luta pela alocação dos recursos públicos apenas em escolas públicas, tá? E luta pela alocação, então, dos alunos, dos estudantes, em escolas comuns, com atendimentos não substitutivos, mas, às vezes, inclusive, concomitantes às classes comuns. E atendimentos diferenciados, e não apenas do modo como ocorre hoje em salas de recursos multifuncionais. Então, é um terceiro grupo que não se alinha às escolas especializadas, mas acredita que a escola pública tem que ter uma responsabilização maior e uma diferenciação maior nas formas de atendimento, se quiser, de fato, fazer um atendimento adequado a todas as crianças, inclusive com as deficiências mais severas. Tá? Terminando já, eu jogo aqui 3 desafios que eu identifico, que são nossos como pesquisadores e dos gestores, né?
Garantir a alocação de recursos públicos nas escolas públicas, isso é um grande desafio e não é específico da educação especial, nós estamos com isso claramente em debate no Ministério da Educação, né? Com as grandes corporações entrando de peso em todos os setores da educação pública. Outro desafio é a melhoria substancial da escola pública, para, de fato, atender de modo adequado todos os alunos, e aí eu não digo só dos alunos público-alvo da educação especial, mas levando-se em conta que nós temos alunos público-alvo da educação especial com as mais diferentes condições, e ampliar e melhorar o atendimento educacional especializado, para que, de fato, a gente dê uma resposta adequada a todos os alunos sempre que necessitarem. Então, é isso. Eu não sei se eu passei meu tempo, porque eu não tenho acesso ao chat aqui. É isso aí. Eu termino meu... Pode descompartilhar a tela só. Isso, vou descompartilhar minha tela. Já foi? Não, né? Não, Ele ainda ainda não. está. Mas eu acho que talvez seja a Carol que tenha que fazer. Você estava projetando com a Carol ou era você Não, mesmo? estava eu. E eu não... Então, Eu tem estava que querendo sair, descompartilhar. descompartilhar. Pronto, agora sim. Foi, Não, foi, né? ainda não foi. Gente, que coisa! É. Eu não quero new share, eu quero parar o share. Como é que a gente fala para parar o share? Eu acho que tem na setinha verde de compartilhar a tela, tem parar de, tem uma Não, possibilidade ele de aparece só nova, como é que se chama? Nova É só possibilidade você de share. fechar, Mônica, a sua fecha. apresentação, Ah, beleza. fecha, Então, que ótimo. sai, tá Já vai bom? sair. É. Tá bom. Então, já vou fechar aqui. Foi? Foi, perfeito. Ai, que bom, gente. Eu Perfeito. peço desculpas pela demora aí para fechar aqui meu compartilhamento. Eu não sei se eu falei demais. Eu peço desculpas por isso também. Olha, eu acho que está tudo dentro do tempo, está dentro do esperado, mas eu também não fiz um controle tão rígido que eu, na verdade, me entretive na fala. Acho que como todos. Então, muito obrigada, Mônica, foi ótimo. Você fez um apanhado geral que eu acho que dá para todo mundo discutir bastante. Estamos todos muito curiosos. Muito obrigada, Décio, por estar aqui conosco, né? E estamos todos muito ansiosos para ouvi-lo também, né? Tanto do seu conhecimento na área, que é absolutamente reconhecido, como agora do seu lugar como gestor nessa área tão complexa e tão desafiadora também, né? Por favor, pode tomar a palavra já. Acho que você precisa abrir seu áudio. Agora foi. Pronto. Não, perfeito. Eu só estava aqui me organizando, aqui desligando os equipamentos aqui em torno. Então, eu quero, inicialmente, agradecer esse importante convite de estarmos aqui nesta tarde, daqui a pouco, início de noite, debatendo entre colegas uma questão tão importante. Agradeço aos presentes, agradeço a toda a rede e, de uma certa forma, agradeço também a oportunidade de, mais uma vez, dialogar com a querida amiga professora Mônica Cassar. Mônica acabou de dizer que a gente, nos últimos 4, 5 anos, tem dialogado, mas eu quero dizer publicamente que eu já dialogo com a professora Mônica por meio de seus textos, já com certeza há mais de 15 anos. Então, é uma honra sempre dividir momentos como esse com a professora Mônica. Inicialmente, eu quero contextualizar não o meu lugar de fala. O lugar de fala é uma questão muito subjetiva. Mas eu quero deixar claro aqui o meu lugar de luta. Luta como quem
está nos movimentos sociais de pessoas com deficiência, luta de quem está no campo da pesquisa, e agora uma luta nova, uma luta de quem está na gestão pública. Então, são 3 dimensões de compreender, lutar e pensar educação especial. É importante, e Mônica, de uma certa forma, já facilitou uma boa parte do que precisamos falar, mas os últimos 6 anos, eles nos revelaram a importância de pensarmos todos os espaços, todas as coisas para todas as pessoas, mas, em especial, pensarmos as políticas públicas. E é interessante que, nos últimos tempos, nós aprendemos a grandeza de se pensar, ou de pensarmos, a educação especial com democracia e participação. Por que pensarmos a educação especial na perspectiva de democracia e participação? Porque, primeiro, precisamos considerar que a educação é um direito de todas as pessoas. E se a educação é um direito de todas as pessoas, nós estamos falando de todas as pessoas. Parece redundância, mas isso é muito caro para nós. Porque ao longo da história, as pessoas com deficiência não eram, e em algumas políticas públicas, não são consideradas como pessoas. E quando eu digo e afirmo isso, eu estou remetendo à seguinte reflexão. Antes de sermos nós, pessoas com deficiência, público da educação especial, nós somos público da educação. Parece simples, mas na prática não levam em conta isso. Nós temos potentes instrumentos a partir de marcos legais e, sobretudo, da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, trazida pela professora Mônica. E isso, na verdade, nos chama a atenção para uma questão. Se temos uma política nacional potente, robusta, em articulação com os principais marcos legais nacionais e internacionais, o que está faltando? É preciso pensar a política nacional de educação especial, na perspectiva da inclusiva, como norte transversal a toda a política pública no âmbito da educação. Eu poderia aqui trazer alguns exemplos de políticas públicas que são consideradas como muito adequadas, mas que não contempla as especificidades do público da educação especial. Daria exemplo, por exemplo, trago o exemplo do ensino em tempo integral. E aí eu faço a seguinte reflexão. Se a criança, se o adolescente, se o estudante fica o dia inteiro na escola, que é fantástico, em que momento será assegurado o atendimento educacional especializado no contraturno? Observe. Traria um outro exemplo. O novo ensino médio. O contraturno, de igual forma, fica prejudicado.
o ensino médio integrado no âmbito dos institutos federais. Em que momento o atendimento educacional especializado é assegurado? São pequenos exemplos que refletem o quanto não somos considerados, o quanto não somos considerados como sujeitos quando as políticas públicas são pensadas para todas as pessoas. E é por isso que eu digo e trago democracia com participação. Porque, na verdade, não dá mais para pensar políticas públicas sem dialogar com a população, com os sujeitos, com os movimentos sociais. E dialogar é muito mais do que comunicar, do que informar. Às vezes, nós consideramos diálogo quando as discussões são consensuais, quando todas as pessoas pensam na mesma direção. Mas, na verdade, não é. Já diria Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Eu diria um pouco mais. Todo argumento que sinaliza ou comunica a intencionalidade e unanimidade está articulada com políticas monocráticas. E é interessante que nesses 21 dias que estou aqui na DIPEP, nós temos a oportunidade de pensar políticas públicas sobre outra ótica. São visões que se complementam. São visões diferentes que se articulam. Não são antagônicas. Estamos na luta por direitos. Agora, a Mônica trouxe alguns exemplos aqui de que o diálogo não é possível porque os interesses são antagônicos. Os movimentos sociais, as associações científicas sinalizam uma mesma direção: assegurar o acesso, permanência, participação e aprendizagem. Agora, quando os interesses hegemônicos, os interesses, diríamos, econômicos, gritam, é difícil pensar em participação. Há poucos dias estávamos analisando itens de acessibilidade em escolas. E é interessante porque falamos itens de acessibilidade em escolas e não acessibilidade nas escolas. Porque, na verdade, não há de se falar de acessibilidade tão somente a partir das normas ou de um conjunto de instrumentos, de produtos. Até porque quem pode assegurar se existe ou não existe a acessibilidade é o usuário. Não há, para afirmarmos que existe acessibilidade, é preciso pensarmos em usabilidade. E a diversidade no âmbito do público da educação especial é absurdo.
E não estou aqui falando de uma diversidade absurda, só considerando, por exemplo, o que se pretende e o que se propõe para pessoas com deficiência e o que se pretende que se propõe para pessoas com superdotação. Não. A questão é que, por exemplo, se aqui na sala estivéssemos entre pessoas cegas, se estivéssemos aqui um grupo de 15 estudantes cegos ou de 15 pesquisadores cegos, cada um defenderia uma abordagem, cada um recomendaria a utilização de um recurso de tecnologia assistiva. Então, não dá para pensar políticas públicas no âmbito da educação especial da mesma forma que pensamos políticas públicas de educação para todas as pessoas. E uma outra questão que é muito importante, há de se compreender que a educação especial ela é uma modalidade de ensino. Então, ela é transversal. E se é transversal, ela precisa ser pensada da educação infantil à educação superior, ao estrito sensu. E nós temos uma questão muito cara neste momento. É que os principais marcos legais e as principais iniciativas de políticas públicas são muito recentes. E aí, não podemos ignorar as pessoas, os sujeitos que estiveram às margens. Então, não há de se falar de política de educação especial sem pensarmos na articulação com a educação de jovens e adultos. Não há de se pensar também em educação especial na perspectiva da educação inclusiva, só considerando escolas urbanas. Não há de se pensar em políticas de educação especial só considerando o contexto rural que está no entorno dos grandes centros. Não. Falar de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, por exemplo, falar da implementação de sala de recurso multifuncional não é a mesma coisa. Se falarmos, por exemplo, em escolas no estado do Amazonas, no interior do Piauí, no estado do Acre, na Escola das Águas, no Mato Grosso do Sul. Nas comunidades do Rio de Janeiro. Em localidades ribeirinhas. Então, nós precisamos compreender que, se não dialogarmos, precisamos compreender, se não aproximarmos nossas políticas do público destinatário, nós não vamos chegar muito longe. Há poucos dias, numa audiência pública, uma pessoa se aproximou de mim e falou: agora vai porque você conhece. Você vive como pessoa com deficiência. Eu falei: não. Eu conheço a minha realidade. Eu conheço a minha trajetória. Eu conheço o que eu vivi, o que eu experimento. Porque, do contrário, estaríamos lançando fora estudos, pesquisas, indicadores. E aí, quando a Mônica traz o infeliz, eu vou pedir licença aos colegas para dizer o maldito decreto 10.502 de 2020,
ignorou tudo e todos. E atendeu apenas os interesses de uma meia dúzia, que, por certo, desconhece tudo aquilo que a ciência tem produzido, o que tem sido pautado pelos movimentos sociais e o que está previsto no arcabouço legal. Agora, é interessante também pensarmos que a legislação que temos ela é adequada. Os programas que temos para fortalecer a educação especial na perspectiva da educação inclusiva também são. No entanto, me parece que os recursos destinados à implementação dessas políticas são curtos. E uma outra questão que temos colocado como ponto principal aqui, em diálogo com a secretária Zara, a necessidade não só do monitoramento, mas também do assessoramento técnico aos municípios, aos estados e às escolas. Porque como esperar de uma gestora, de um gestor, que não vive, não conhece, não estuda as discussões em torno da educação especial, que vá elencar implementações de acessibilidade na sua escola e vai administrar esse recurso, porque é um recurso pequeno. PDDE, Escola Acessível, é R$15 mil para cada unidade escolar. Que a gente compreende que é apenas uma parte, é um SOS. Às vezes a pessoa diz, é pouco. É pouco, mas só quem está lá sabe. Só a pessoa em situação de deficiência que é capaz de, que vai compreender o quanto é importante, por exemplo, uns 5 metros de piso tátil, uma rampa, um banheiro com acessibilidade, alguns metros de corrimão. Então, é nesse sentido. Mas nós precisamos planejar com essa escola e assessorar essa escola nessa implementação. Nós precisamos dizer para essa gestora, para esse gestor de escola, que é preciso construir junto. Que o engenheiro, talvez, o arquiteto, faça o direcionamento, ou o mestre de obras, vai fazer o direcionamento do como vai fazer. Agora, o que fazer e por que fazer é em diálogo, é com participação com a comunidade, sobretudo com as pessoas públicas da educação especial que estão naquela escola. Uma outra questão também que precisamos compreender e precisamos deixar claro é que nós só vamos ter democracia com participação quando a gente pensar que as pessoas públicas da educação especial elas têm o direito de ser e estarem onde elas quiserem. Então, nós não podemos... Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas públicas da educação especial, e mais assim, pessoas com deficiência, pessoas com autismo em escolas, a gente logo pensa no aluno. Mas a gente precisa pensar que pessoas públicas da educação especial, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, eles estão e são pessoas. Então, nós temos que considerar pais, mães, avós, irmãos com deficiência, professoras e professores. Eu faço a pergunta aqui, quantos de nós, em nossos colegiados, em nossos departamentos, temos colegas com deficiência? Quantos gestores nas nossas universidades, nas nossas instituições, nós temos com deficiência? Nos nossos conselhos de representação em nossas instituições, quantos por cento são pessoas com deficiência? Então, veja bem, nós temos muito trabalho. A Mônica trouxe aqui
um número bem interessante. Nós temos, segundo o censo de 2022, mais de 1.300.000 pessoas públicas da educação especial em escolas, em perspectiva da educação inclusiva. Agora eu faço a seguinte pergunta. Esses números são maravilhosos, mas se a gente considerar que existem, de 0 a 17 anos, mais de 3 milhões de pessoas, nós vamos ver que esses números são modestos. E aí, ao contrário de nos encher de entusiasmos, nós vamos ficar constrangidos. E aqui na DIPEP, aqui na SECADI, nós temos esse desafio de olhar para todas as pessoas, as que estão dentro, mas principalmente as que estão fora, e trazê-las para cá. E já que estamos, eu acredito que o meu tempo está bem lá em cima. Deixa eu, mas aqui, gente, não tem jeito, cego fala mesmo. Então, Você pode concluir. pois é, não, então, pois é, já devo estar com 21 minutos. Mas, então, é o seguinte, aproveito a oportunidade para dizer, precisamos contar com vocês aqui, no MEC, na SECADI, para dialogar, para debater, para pensar políticas públicas com democracia e participação. E quero dizer que a iniciativa é formidável e quero, sim, não só estar com vocês, mas também encaminhar meus orientandos e orientandas para também estar, porque iniciativas como a da rede de vocês nos fortalece, porque, às vezes, o nosso caminho, a nossa luta parece ser solitária. E eu quero aproveitar e mandar um fraternal abraço para todas e todos aqui presentes, em nome da nossa secretária Zara Figueiredo. Muito obrigado. Viu? Desculpa ter me alongado e desculpa, inclusive, o tom de conversa que procurei trazer a este momento. Mas um final de tarde, início de noite, a gente logo pensa no café ou numa coisinha mais gelada. Muito obrigado. Estou à disposição. Bom, nós é que agradecemos, Décio, muitíssimo obrigado. Você passou muito pouco do tempo, não tem problema nenhum. Acho que a gente já temos algumas perguntas, eu espero que tenham outras, e Carol vai me ajudando. Eu anotei 2 aqui. Eu acho que a gente pode começar por elas. Elas não estão direcionadas, surgiram uma numa fala, outra na outra, mas eu acho que a gente pode deixar para os dois se manifestarem como acharem melhor, tanto Mônica quanto Décio, né? Uma pergunta tem a ver com... Mônica tinha falado da questão como é que eu vou dizer, de como é definido, né, a pessoa com deficiência, e particularmente no caso do TEA, né, do TEA. E aí o Edson pergunta que o fato de não se exigir necessariamente um diagnóstico clínico, né, desse tipo de deficiência, se não coloca na mão do gestor da escola, né, uma responsabilidade muito grande e não pode gerar distorções. Eu acho que essa é uma questão bem interessante, porque não é uma situação incomum, inclusive até onde eu sei, embora não seja uma pessoa entendida. Não sei. E a outra questão também tem a ver com essa necessidade que o Décio colocou também da discussão, né? Com a sociedade civil, com os vários tipos de deficiência, porque a diversidade no mundo da deficiência é a diversidade humana também, né? Ela é imensa, né? Então, é muito interessante pensar sobre isso. Eu acho que a gente aprende muito quando conversa sobre essas questões, porque a gente aprende que a humanidade é muito maior, né? E eu acho que isso é sempre um bom aprendizado, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre isso, com deficiência e sem deficiência, como se aprende mais e por que é tão importante no caso da educação.
também a outra questão é como fazer esse diálogo, né? E como definir as tecnologias assistidas, que são muitas e estão sempre também em processo, muitas vezes, né? E como é que isso pode ser ir além de uma coisa apenas para cumprir uma norma, ou cumprir e fazer jus a receber um dinheiro extra ou alguma coisa, até porque o dinheiro não é muito, na verdade, né? Então, tem que se pensar sobre isso. Também outra questão que apareceu, além de parabenizar os dois, né, e tudo Só um mais, pouquinho, Cíntia, você está lendo tantas questões, minha não memória deixa, não dá vou para. parar, perdão, vou Não parar pode aí. ser um pouquinho de cada vez, eu não sei se o Décio Pode. tem uma mega memória, a minha já está Não, começando não, a tá bom, tá bom. falhar. Podemos passar a essa, depois a gente Ô, pega mais. Mônica, eu já preparei até um fluxograma aqui para organizar. Desculpa. Eu já estou perdida. Eu vou Não, pedir vamos lá. cola para o fluxograma do É Décio. com vocês. Posso começar, então, a fazer... Eu vou tentar linkar aqui, porque as questões aqui que a Cíntia trouxe, Mônica, quase que Uhum. nos convida para um seminário de 2 dias. Pois é. Com certeza. Pois então, foi ótimo. Eu acho que o Edson, que traz a pergunta, é em torno do diagnóstico. E assim, eu tenho uma forma diferente de pensar a participação do público da educação especial no contexto da escola e seu direito à aprendizagem. Porque, assim, a gente tem observado na educação básica e muito crescente na educação superior, tanto a escola quanto a universidade, buscando um encaminhamento ou um norte clínico para assegurar o direito das pessoas serem e estarem na sala de aula. Eu, enquanto professor, eu não me preocupo com o que trazem os encaminhamentos clínicos. Porque, na verdade, eles dizem respeito ao âmbito da saúde. Eu asseguro o direito de ensino-aprendizagem a toda a turma. Independentemente se eu tenho um aluno cego, se eu tenho um aluno surdo, se eu tenho um aluno trabalhador, se eu tenho uma aluna trabalhadora, se eu tenho um aluno que tem dificuldade de transportes e chega lá 30, 40 minutos atrasado. Eu costumo dizer, inclusive, se a aluna ou aluno é pai, mãe e precisa trazer seu filho, sua filha, e eu até costumo dizer o seguinte, sempre que tem uma aluna, um aluno com filho, com filha, eu incluo aquela criança que está ali em todas as minhas aulas no meu planejamento. Então, eu sempre procuro levar algo que possa atender aquelas expectativas. Porque, na verdade, o que acontece é torturante para alguém estar numa sala de aula e ser ignorada, ser desconsiderada. E, como pessoa com deficiência, eu experimentei isso na minha vida. E experimento em algumas situações. Então, essa invisibilidade é violenta, é violência. E a gente, na escola, e parte alguma, nós podemos promover ou incentivar nenhum tipo de violência. Então, eu considero e trago todas para o meu planejamento. Eu costumo, inclusive, dizer que o laudo, em que um laudo, que um encaminhamento médico vai te direcionar, vai contribuir no seu planejamento. O que o laudo vai dizer que o estudante em questão não vai te dizer muito mais. As respostas que você precisa, o sujeito vai te trazer. Agora,
em geral, a gente tem percebido uma movimentação de pessoas que buscam um parecer clínico, não para justificar as suas dificuldades, mas para ter assegurado o seu direito à aprendizagem. E nós, trabalhadoras e trabalhadores da educação, somos muito responsáveis por isso, porque nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade para a saúde, para o sistema de justiça, e isso é muito sério. Os especialistas em educação somos nós. Uma outra questão que eu acho que é muito importante é que, se a gente considerar, e aí a segunda pergunta, ela traz muito uma reflexão em torno da diversidade humana. E se nós considerarmos que todas e todos são diferentes, e que nós precisamos considerar, por exemplo, vamos dizer assim, a forma das pessoas perceberem o mundo, nós vamos considerar que, aqui nesta sala, nós temos, por exemplo, pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sinestésicas. Nós estamos aqui nos comunicando pelo visual e pelo auditivo. Assim ficamos, por exemplo, durante o ensino remoto, durante o isolamento social. Se o visual e o auditivo nos bastasse, ninguém ia sentir saudade do toque, do cheiro, do sabor do outro, da outra. Então, eu penso que pensar a escola em perspectiva inclusiva é pensar a partir do modelo social da deficiência. Nós precisamos nos distanciar do modelo clínico da deficiência. Nós precisamos desmedicalizar a educação, desmedicalizar o ensino-aprendizagem. E não é só para o público da educação especial, não é para todas as pessoas. Então, nesse sentido, e quando falamos do modelo social, nós compreendemos que é a interação com as barreiras que nos impossibilitam de ser e estar no mundo. Então, eu penso que essa participação que a terceira pergunta, que a terceira questão trazida trouxe, de nos encorajar ao diálogo, é uma coisa formidável, porque a participação, ela nos exige uma compreensão das relações num plano horizontal. Porque, não raro, quando estamos em banca, nós sempre apontamos em que os sujeitos são estudados, os sujeitos são considerados objetos, e as narrativas deles não são escutadas, não são repercutidas, mas são utilizadas de forma violenta para se extrair o que se busca, ou melhor, o que se pretende afirmar. Então, eu penso que é isso. É um desafio, mas eu penso ter respondido não com respostas, mas com outras provocações. Bom, vou passar a palavra para a Mônica agora, e depois que a Mônica falar, eu vou pegar mais, tem mais 4 aqui. É difícil, gente. O que eu vou fazer? Então, tá. Vamos ver se eu não esqueci nada. Em relação à questão do diagnóstico, que também o professor Décio comentou, ele aproveitou e comentou sobre o laudo e tudo mais, queria, pensando aqui
como que funcionam as políticas educacionais vigentes, não é necessário, pelo Ministério da Educação e as orientações que vêm da CECADI, não é necessário laudo médico para que o aluno receba atendimento educacional especializado. Existem várias possibilidades que podem ser resolvidas no próprio município sem contar com envolvimento da equipe médica. Por quê? Porque parte-se do princípio de quem define se o aluno precisa de atendimento educacional especializado é a equipe educacional, não é a equipe de saúde. Então, por isso que o laudo médico é dispensável. Porque se naquele município a equipe de educação especial entende, após uma avaliação pedagógica, com conversa com os professores, de que o aluno seria beneficiado de atendimento educacional especializado, isso é suficiente para que ele tenha direito a receber. Tá? Isso é muito importante, já que a gente está falando de uma educação que deva atender às especificidades de todo aluno, de todo e qualquer aluno, certo? E aí, essa responsabilidade não pesa, não deve ser do gestor, não é o gestor escolar que vai decidir se o aluno vai receber ou não atendimento educacional especializado, é a equipe de educação especial do município. Ou, se aquela escola tiver uma sala de recursos funcional com um professor especializado em educação especial, ele faz parte da equipe que pode colaborar com essa avaliação pedagógica e sugerir com os professores que sim, esse aluno X seria beneficiado de atendimento educacional especializado. Então, o que cabe ao gestor é cobrar do município que se tenha salas de recursos multifuncionais na escola dele, que se tenha mais espaços adequados, que se tenha contratação de professores de educação especial, porque não é o gestor que vai decidir se aquele aluno é apto ou não para receber. Entendeu? Eu fiquei pensando no gestor como o gestor que acaba descascando um monte de abacaxi ali na escola. Mas esse abacaxi não é dele. O abacaxi dele é buscar com que a escola tenha estrutura adequada. E ali na Secretaria de Educação, tá? E quem faz a decisão é a equipe educacional. E concordo completamente com o professor Décio que, gente, o que tem, inclusive, acontecido no país inteiro é que, muitas vezes, profissionais da área da saúde dão recomendações educacionais. Isso não pode acontecer. Um laudo médico tem a sua responsabilidade de encaminhamento para atendimentos médicos. Não é um profissional de saúde que vai dizer se o aluno precisa ou não do atendimento educacional XY. Um colega do Rio de Janeiro, psiquiatra, teve acesso a um laudo de uma criança com síndrome de Down que não é cega, que entre as coisas que o profissional que atendeu sugeria era que a criança com síndrome de Down, que não é cega, tivesse acesso a braille, tivesse uma educação em braille, que não tem sentido. Então, é o profissional da área da educação que vai ter esse conhecimento de quais são as formas diferenciadas de atendimento educacional especializado. Outra coisa, atendimento da saúde e reabilitação, é outra coisa. Que aí o profissional da saúde vai decidir quais são as melhores formas de reabilitação. Isso eu não estou dizendo que não deva haver articulação entre os trabalhos. Lógico que precisa, é fundamental, mas isso é uma outra coisa. Não é essa definição que tem ocorrido, que o médico determina, a família entra na justiça, a justiça vai à escola, a escola cumpre, muitas vezes, mesmo sabendo que não seria melhor benefício para o aluno. Isso tem acontecido. Em relação a essa diversidade na escola, as pesquisas vêm mostrando que a diversidade na escola traz um benefício imenso para todas as pessoas.
sejam todos os alunos, sejam todos os professores ou quem convive ali na escola, porque é um aprendizado mútuo mesmo. Que as pessoas, como inclusive o professor Décio acabou de lembrar, aprendem de diferentes formas, e não é porque elas têm deficiência ou deixam de ter deficiência que ela aprende de forma A, B e C. Você acessar ou você determinar que determinada pessoa com deficiência só aprende assim, por causa da deficiência, isso é um capacitismo. Você parte de uma característica da pessoa e atribui a ela outras, porque, não, todo cego é bom de perfume, de identificação de perfume. Sei lá se todo cego é bom. Não dá para fazer isso, entendeu? Quer dizer, são preconceitos. Todo autista não gosta de contato físico. Não, tem autista que gosta de contato físico, tem autista que não gosta de contato físico. Tem autista que tem autismo e gosta de namorar, não gosta de contato físico com uma pessoa com quem ele não conheça. Mas, entenderam? Quer dizer, você atribuir essas coisas, determinadas características a algumas pessoas por causa de uma deficiência, é capacitismo. E a convivência na escola plural, você acaba possibilitando quebrar esses preconceitos e fazer com que a gente entenda que o mundo é muito mais plural do que a gente imagina. Tá? E eu acredito, eu não sei, eu acho que eu perdi alguma coisa, mas senão o tempo vai rodar e tem várias questões. Qualquer coisa vocês me cobram de novo. Vai lá, Cíntia. Não, não perdeu nada, e acho que é porque eu tenho 3 perguntas que vão direto para o Décio, mas que você pode depois comentar também, né? E uma que é para os dois. Então, eu vou ler essas 3 que vão diretamente ao Décio. São 3 abacaxis, viu, Décio? A primeira delas é do Rodney, sobre o lugar da pessoa sem deficiência na gestão das políticas para pessoas com deficiência. Um pouco assim, primeiro elogiando, né? Isso todo mundo elogiou as falas e tudo mais, e no caso do Décio especificamente, de achar muito importante ser uma pessoa com deficiência ocupando esse lugar diretamente, né? E falando a partir também da sua própria experiência, da importância que isso tem. Como fica o lugar dos não deficientes? Segunda pergunta, que é como é que está, essa é a pergunta de $1 milhão, eu diria, né? Como é que está a organização da assessoria aos municípios? Como implementar? Esse é o nosso grande interesse aqui também, porque nós temos a pergunta da Carminha, né? Vai nessa direção. Então, como é que está? Já está organizada, não está organizado? Como se imagina que possa se reorganizar, se isso é necessário, ou como já está acontecendo, né? E a terceira é do Volney Silva, falando sobre a questão que é mais uma constatação, né? Um pouco do descompasso entre o que prevê a lei, né? E os recursos efetivamente disponibilizados para a implementação, né? Quais seriam as perspectivas no novo governo, claro. Aí já está se falando uma pergunta diretamente para o futuro. Depois eu não vou falar outra, porque senão vai ficar muita coisa. Então, depois eu falo a outra que é para os dois, e aí você também completa. Tá bom? Vai, Décia, com você. Depois da. Só repete para mim a terceira pergunta, depois da pergunta da Carminha. Eu fiquei até meio assim. Eu já comecei a pensar. Só repete para mim, Cíntia, essa última. A terceira, na verdade, eu diria que é quase um corolário, ela tem a ver com isso também. Quer dizer, identificando um grande descompasso entre o que prevê a lei, né, e os recursos efetivamente disponibilizados para implementar essas coisas todas, o atendimento em todas as escolas, etc. e tal. Então, quais seriam as perspectivas Ok. atuais, né? Vamos lá. A primeira pergunta ela é muito importante, que ela traz a reflexão
onde ou qual é ou em que consiste o protagonismo das pessoas que não compõem o universo do público da educação especial. Isso é formidável para a gente compreender. Eu penso que não estamos falando nós não estamos a defender distâncias, e nós estamos sim defendendo participação. Agora, lamentavelmente, para muitos incomoda perder o protagonismo nas discussões, nas lutas. Isso, lamentavelmente, a gente tem percebido principalmente no âmbito da ciência. Porque antes falavam de nós. Ontem, antes planejavam o que era ou o que consideravam melhor para nós. Hoje nós pesquisamos também. Hoje nós planejamos também. E, na verdade, nós não queremos uma alternância hegemônica. Nós só queremos relações horizontais. Nós não queremos nenhum espaço a mais. Nós não queremos espaço que é nosso. Mas a gente também não quer que assumam o que é nosso. Ou melhor, que se apropriem do que é nosso. E, na verdade, isso que se traz em torno das pessoas com deficiência também é experienciado aí pela população preta, pelo público LGBTQIA+. Se acostumaram tanto a conviver diante do espelho que tudo aquilo que não é espelho, tudo aquilo que é diferente do que o espelho reflete, é feio. Então vamos juntos. Nós queremos com. A nossa proposta é participação e não uma nova forma de segregação. Uma outra questão muito importante para a gente pensar é acerca do assessoramento. Eu penso que o assessoramento é muito importante. E aí não temos como nos lembrar daquele pequenino livro do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, Comunicação e Extensão, não sei se é necessariamente nessa ordem. Então, antes de apresentarmos soluções, nós precisamos dialogar. Eu diria mais, nós precisamos conhecer. Porque nós conhecemos uma boa parte. Nós não conhecemos tudo e estamos muito longe disso. E a gente só vai conhecer se a gente buscar estar com as pessoas onde elas estão e escutar delas quais são as suas inquietações, quais são as suas expectativas. E, a partir daí, a gente consegue pensar em caminhos para um assessoramento. Eu diria, em caminhos para construirmos juntas e juntos. Eu acho que é uma direção. E o monitoramento é simultâneo. Que é muito mais... Quer dizer, não dá... Quer dizer, os indicadores são formidáveis. Mas é importante também aquela velha pergunta. E aí, como está?
E aí, tá bom para você? Pode melhorar? E penso, e aí respondendo a terceira de uma forma ainda mais breve. Os recursos financeiros, as obras, os recursos de tecnologia assistiva, as implementações, elas são necessárias. Mas nada disso terá a serventia se não houver o diálogo. Se não houver essa aproximação. E eu penso que é nessa direção que nós vamos. Eu espero ter respondido. E aí, respondendo uma pergunta anterior acerca do recurso de tecnologias ativas, o que e como e quando comprar e para quê? Isso a gente só tem a resposta quando a gente dialoga com os sujeitos. Penso que é isso. Muito obrigada. Eu vou acrescentar, até para a Mônica também, né? As perguntas que agora não têm uma direção a um ou a outro, mas supondo que Mônica também possa começar falando, e depois Décia pode retomar também a palavra. Então, uma é a pergunta da Fabíola, que é sobre o professor na sala de aula muito sobrecarregado, né? E sem um suporte adequado para atender seus alunos com deficiência, né? As condições de trabalho do professor para atender com qualidade. E, de certa maneira, relacionada a essa mesma questão, por isso que eu estou juntando aqui, né, é a própria questão da descontinuidade. Quando há o profissional de apoio, mas muitas vezes esse profissional tem um contrato precário, né? Então não fica, ele vai trocando, de 6 em 6 meses é o outro, troca, o que complica demais no dia a dia, especialmente quando é a assistência dentro da sala de aula, mas mesmo se você pensar numa escola que eventualmente tem a sua sala de recursos, né? Se os profissionais ficam sendo trocados de tempos em tempos que acabam o contrato, é um contrato precário, né? Como é que isso é feito? Essas duas questões não estão colocadas nem para um nem para outro, mas acredito que ambos possam ter colocações a respeito disso. Então, eu queria convidar, como o Décia acabou de falar, deixa eu ver um tempinho, e já queria pedir para a Mônica entrar nessa conversa e depois o Décio também. E já vamos meio que caminhando para o final, porque já são 18h35, então temos mais uns 25 minutos, né, de conversa, mas acho que dá ainda bem para a gente. Para quem quiser fazer mais alguma pergunta. E o comentário do Rodney, que tinha feito a pergunta sobre pessoas com deficiência, não, foi Rodney Pereira, ficou muito bem respondido e estou muito feliz com a resposta. Um alento de ouvir a respeito disso. Estamos juntos. Tá? Então é isso. Mônica. Bom, de fato, o professor está com uma sobrecarga muito grande e ele tem sido sobrecarregado pelas políticas educacionais no país que têm estado sob a pressão, principalmente dos resultados das provas de largo impacto, né, de grande impacto, as provas educacionais, os SAEBs, etc. e tal, a concorrência que é feita em cima a partir de notas do IDEB, as prefeituras e os estados que adotam uma política bastante agressiva de responsabilização dos professores. Então, a gente está vivendo já há alguns anos, infelizmente mais de algumas décadas a gente já vai,
para uma política cada vez maior de responsabilização dos professores pelos fracassos escolares. E menos pelos sucessos, porque geralmente o professor é lembrado quando existe o fracasso. Quando existe sucesso, aí geralmente o gestor municipal ou estadual é cobrado. Então, a gente tem vivido um período péssimo para que se reconheça o protagonismo do professor no bom sentido e que ele acaba tendo que desenvolver as atividades dentro de condições materiais e humanas péssimas, porque as escolas estão muito ruins. Agora eu não sei aonde é que eu estava. Não, onde é que eu estava? Sim, desculpa. Segunda e terça eu estava em Brasília, isso mesmo, participando de um seminário nacional, e colegas levaram resultados de pesquisas de análise sobre as qualidades materiais das escolas brasileiras, e é assustador, né? Tudo isso porque a avaliação era sobre impactos da Covid na escola. E um dos trabalhos mostrados foi justamente sobre a qualidade material das escolas, que um número imenso de escolas, proporcionalmente, inclusive falando, as escolas são insalubres. Então, além de tudo, são insalubres, não são adequadas nem para o aluno estar lá dentro, nem o professor estar lá dentro. Então, a sobrecarga do professor é apenas um dos aspectos e completamente inadequados da política educacional brasileira. Lembrando que a educação brasileira tem problemas seríssimos antes da entrada dos alunos com deficiência na escola. Nós temos alunos que chegam ao ensino médio sem o processo de alfabetização completo, não escrevem um texto simples, não conseguem, às vezes, ler uma frase simples no ensino médio, e esses alunos não têm qualquer deficiência. Então, o que eu gostaria de lembrar é que não é o fato que o aluno com deficiência, o aluno da educação especial que está na escola está causando problema. Não, os problemas são existentes na escola e nós precisamos alterar a escola. Não é retirar os alunos com deficiência da escola, a gente precisa, aliás, aproveitar que tem os alunos com deficiência na escola e falar, olha, a escola tem que melhorar. Porque, inclusive, se as nossas escolas tivessem condições completamente diferentes, provavelmente ia surgir menos diagnóstico, porque nós teríamos, inclusive, nós não teríamos aqueles problemas que são discutíveis em relação aos problemas pedagógicos que acabam aparecendo em uma época mais do que a outra, que é a dislexia, a dislalia, não sei o quê. Se os projetos pedagógicos fossem diferentes, e a estrutura escolar também, provavelmente muito menos problemas como esses iriam aparecer, muito mais alunos com deficiência teriam sucesso na escola, muito mais todos os alunos teriam sucesso na escola. Então, eu queria deslocar a questão de sobrecarga do professor para não uma questão individual, gente. Ela é uma questão de política pública. A gente não pode perder de vista isso. A gente não pode aceitar que o professor tenha uma sobrecarga. A gente tem que alterar para que não exista esse problema de sobrecarga, que está ligado exatamente à segunda questão, da rotatividade dos profissionais. Tem municípios que estão completamente funcionando de formas ilegais. Por que eu estou dizendo isso? Que a porcentagem de professor contratado é muito maior do que permitiria a própria legislação educacional. E isso está acontecendo. Municípios fazem concursos públicos, até fazem concurso público, só que para professor não ser efetivado, ou seja, para que ele seja temporário, de carreira temporária. Então, por um lado, ele responde à necessidade do ingresso por concurso público. No entanto, ele não faz o concurso para efetivação, ele faz concurso para os cargos temporários. E aí não há política educacional que se sustente, porque os professores estão sempre mudando, seja um professor
especialista em educação especial, seja o professor regente, eles estão sempre alterando. E a isso eu ainda trago mais um problema. Muitos municípios e estados, como a lei brasileira de inclusão fala profissional de apoio, não fala professor de apoio, fala profissional de apoio, muitos estados e municípios estão vendo aí uma brecha para se contratar profissionais ou pessoas que têm apenas ensino médio. Então, por exemplo, no município de Corumbá, que anteriormente, para ser profissional de apoio, precisava ter curso completo de licenciatura, preferencialmente pedagogia e especialização em educação especial, o contrato dessas pessoas, quando venceram, quando terminaram, a prefeitura passou a contratar, sob uma bolsa, estudantes de primeiro e segundo ano de graduação para trabalhar como agora profissional de apoio. Esses meninos, por mais boa vontade que têm, não têm formação e acabam funcionando muitas vezes ou como uma pessoa que ajuda o outro a ir ao banheiro, ajuda o outro a não cair, se levantar, e muitas vezes cerceando o processo de inclusão na escola, protegendo as crianças e impedindo que a criança interaja com outras crianças e com os professores. Então, nós temos um problema, mais uma vez, está ligado à política econômica que o país adota e como a política econômica acaba direcionando as suas garras para definir como a política educacional vai funcionar. Então, era isso que eu gostaria de chamar a atenção para que a gente não caia no risco de ver que a solução está em cima do professor. Não é um problema, gente, pessoal. A gente tem que entender que é uma questão de mudança fundamental de política educacional, de contratação, de horas-aula. Os professores precisam ser contratados por um número muito maior do que de sala de aula, do que estão em sala de aula, para que, de fato, exista possibilidade de planejamento, estudo, como os professores de universidade pública ainda são. Ou seja, contratados por 40 horas, mas que, efetivamente, em sala de aula, o número de sala de aula é muito menor, para que, de fato, o cara tenha a possibilidade de desenvolver todas as atividades que todo professor deveria desenvolver. Então, é isso. Obrigada. Agradeço muito em nome de todo mundo. Vou passar novamente a palavra para o Décio, agora já para um pouco considerações finais. O Edson, que tinha colocado a questão da nomenclatura adequada para avaliação educacional funcional, ao invés de definições que remetem a avaliações de saúde, ele não ficou totalmente... Estou pensando se não seria melhor utilizar outra nomenclatura ou rever essa questão no censo. Acho que é uma questão que talvez possa ficar em aberto, né, para pensar. Mas eu queria passar a palavra, então, para o Décio, para fazer, se quiser, responde novamente ou não, e passa a fazer suas considerações finais, e depois a Mônica também. Eu quero aproveitar para reiterar os meus agradecimentos de podermos estar aqui num momento tão positivo de diálogo, de fortalecimento da educação, das políticas públicas e do direito de todas as pessoas à educação. Não temos como defendermos a participação unilateral desse ou daquele público. A participação ou é plena e radical ou ela não existe. Não há de se falar em quase participação. E por que estou trazendo essa questão? Professoras e professores precisam de condições de trabalho.
Professoras e professores precisam ser escutados. Professoras e professores precisam ser valorizadas e valorizados. Professoras e professores precisam ser considerados e consideradas como pessoas, consideradas como sujeitos de direito. E eu penso que é isso. Transferir a responsabilidade por não fazer, por não assegurar direitos para esse ou para aquele público, é injusto. Muito obrigado. Aquelas e aquelas que quiserem, estou aqui à disposição, não só como pesquisador, não só como gestor, mas também como pessoa com deficiência. Muito obrigado. Obrigada, Décio. Vou passar a palavra para a Mônica e depois eu vou fazer também um rápido fechamento. Não vou resistir. Primeiro, Mônica. Bom, agradecer o convite de estar aqui, é um prazer muito grande, é uma honra estar aqui conversando com vocês, encontrando o professor Décio, é sempre uma satisfação conversar com ele e escutá-lo, sempre fico muito contente, e poder bater papo com vocês, né? Isso é muito gostoso mesmo. Também fico à disposição de vocês, seja do grupo, seja para eventos como esse ou outros, sempre à disposição. E, Décio, depois, na hora que você tiver um tempinho, tem um outro convite para você. Já vou te alertando. Porque não para, né? Não para. Então, enfim, depois terminando aqui, já vai um WhatsApp meu. E muito obrigada, gente, por a gente estar junto até essa hora. São quase 7 horas da noite. Enfim, obrigada mesmo. Nós todos aqui agradecemos tanto a Fabíola, o Rodney, o Volney também, todo mundo que fez as perguntas, agradeceram muito as respostas, tanto de Mônica quanto de Décio também. Eu só queria fazer um link entre as respostas todas que vocês deram, e a guisa de ir fechando, mas a gente pode abrir o microfone para mais pessoas que queiram ainda fazer alguma colocação. No sentido de o quanto o professor Décio falou também da questão do conhecimento, é preciso conhecer, né? A questão dos profissionais de apoio, não apenas do professor e da realidade do professor, que Mônica tão bem enfatizou, né? Mas a questão dos professores de apoio, dos profissionais de apoio, da própria definição disso, de qual é a formação que deve ter, etc., e os limites, eventualmente, inclusive legais para a contratação, que talvez tenha que pensar nesse diálogo com municípios e estados, com os entes que, afinal, vão gerir também esta política no nível local, né? Eu acho que essa também é uma pista interessante, não só, por um lado, conhecer melhor o que há, né? Quantos são esses profissionais de apoio? Quantos têm algum tipo de formação específica ou não? Me parece que há muito mais necessidade de formação do que é oferecida a formação. Essa é uma impressão que eu tenho. E dos estudos, um pouco que a gente já pôde estudar e aprender com vocês todos, isso é uma das coisas que eu tenho quase certeza. Né? Há necessidade, a demanda, mas há pouca formação. Seja na formação do professor comum e corrente, aí está a história, a briga toda com a BNC Formação, né? Mas não vi essa questão sendo tão valorizada. Por exemplo, né? A formação do professor comum e corrente, seja licenciado em pedagogia, licenciado em qualquer outra área, né? Para lidar e para, inclusive, tentar entender essa diversidade de alunos que ele tem pela frente e até trabalhar junto com, quando há, se há, né, um profissional de apoio. Né? Então, isso é uma questão para... Alguém está com o áudio aberto. Então, assim, acho que isso é uma questão para pensar, mas é importante também a gente conhecer, né, o que há de oferta de formação,
né? O que há de profissionais com formação ou não, e se não haveria que ter algum tipo de trava legal, né? Por exemplo, para professor existe um pouquinho de trava legal, nem sempre é respeitada, não, né? E outra questão que Mônica também tocou, e eu sei, tenho certeza que Décio também deve estar muito ciente, quer dizer, não falou nessas palavras, mas né, é quando os municípios e os estados são regidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a contratação, muitas vezes, é o caminho não assumido, né, de não entrar no orçamento, exatamente, né? A pergunta que eu acho que a gente da educação muitas vezes faz, quando é que a educação vai entrar para valer no orçamento? Porque outras coisas acabam entrando, mas a gente não entra, né? E, sobretudo, não entram professores com condições adequadas de trabalho e mesmo aqueles que são tão necessários como profissionais de apoio, seja em sala de recurso, ou seja, às vezes, até apoiando o professor em sala de aula também, para que isso possa ser um círculo, em vez de um círculo vicioso, né, em que tudo se precariza e continua se precarizando, possa se reverter num círculo virtuoso. Então, essa é um pouco só para deixar a ideia, já que estamos com o governo presente também, né, Décio? Então, não custa nada deixar alguma ideia. E é isso, gente. Não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação. Eu agora não estou olhando o chat, mas acho que... Eu queria, se possível, eu queria só fazer um alerta, na verdade. Um alerta de que essa formação tem sido feita. Tem sido feita à distância pelos conglomerados das instituições privadas, que abrem cada instituição chega a abrir mais de 2.000 vagas para formação, tanto em graduação quanto de especialização em educação especial, ou educação inclusiva, ou educação em neurodiversidade, ou psicopedagogia, ou seja, coisas que lidam em torno da chamada educação inclusiva. Gente, eu sei que já está na hora, mas isso. não. Exatamente. Na Amped passada, a professora Maria Helena Michels coordenou uma pesquisa e mostrou no GT15, o trabalho encomendado, o tamanho da formação desses educadores, o tamanho da penetração desses conglomerados na formação de educadores. Isso está espalhado pelo país inteiro. E nós, das universidades, não temos noção disso e não temos acesso, porque, inclusive, para fazer pesquisa, a gente não conseguiu ter acesso aos projetos pedagógicos dessas instituições, porque eles não liberam, eles não liberam informações, a não ser que você faça a matrícula. E, em algumas, se você faz a matrícula para um curso, você ganha de presente 2. É tipo liquidação, só alertando que o problema é grave. Precisamos esse alerta mobilizar. tem a lembrança, né? Tem a lembrança de que quem fiscaliza isso por direito, por dever, é o MEC e a CAPES. Então, tem duas instituições, né? Uma delas presente através do Décio aqui, mas que têm obrigação de fiscalizar. E aí é uma boa pergunta de governo para se fazer também. Então, é isso. Não sei se podemos... Alguém mais quer fazer alguma colocação? Professora Mônica, minha gratidão pela sua resposta, né? Porque na pesquisa, como a senhora disse, eu estou concluindo agora o doutorado, a minha pesquisa foi ampla com os professores, e é sempre essa questão que se coloca, né? Hoje existe o ingresso da criança com deficiência, né? Com o público, né? Criança não é só com deficiência, mas ela está ali, ela está. Então, a gente tem a prática de integração, e nós sabemos que nós brigamos pela prática de inclusão. A diversidade está na escola, mas ela tem que estar na escola com qualidade. É pela educação de todos que nós queremos. Né? Não é só para a criança estar matriculada por obrigação de lei, né? Não é só pelo cumprimento do dispositivo legal que nós brigamos. Não é pela patologia, né, da prefeitura dizer para você, não, aquela criança não tem diagnóstico, não vai para a sala de atendimento. E a gente vê medidas judiciais crescendo, a gente não quer a judicialização, a gente quer a humanização da educação. Né? Porque a gente vê
Hoje, a judicialização crescendo. Então, famílias que têm condição de entrar com processo judicial, ela consegue esse direito. Não, a gente quer a humanização, né? O processo educativo sendo respeitado pela sociedade, pela humanidade, pelo próprio professorado. E aí o professorado exausto. Então, é que todo mundo consiga, e aí fica difícil, não estamos querendo caçar as bruxas, os culpados, nós só queremos condições humanas, para que, de fato, a gente olhe com humanidade para aquela criança que está ali, especialmente aquela da educação especial, já tão fragilizada pela história e pela sociedade, para que a gente consiga, né? Eu sempre digo, mesmo que o passo para frente seja difícil, que a gente não dê o passo para trás, porque cada passo para frente, ele é muito difícil, né, de ser dado. Então, para trás jamais, mesmo que para frente seja difícil, para trás nunca. A gente quer todos na escola, todos e todas na escola. Mesmo que hoje muitos deles estejam, infelizmente, só matriculados por força de lei, o próximo passo é a qualidade. Que nunca mais seja, que a gente não tenha mais nenhuma lei, que a gente não tenha mais a fragilização desse direito garantido como a gente já teve, né? A gente não tem nada garantido. A gente teve a ameaça aí da garantia mínima, né? Então, que isso não aconteça nunca mais, que a gente possa só andar para frente. Então, a minha gratidão por vocês. Eu estou caminhando ainda, né? Começando. Mas quando a gente vê espelhos como vocês, isso nos inspiram a dizer, é difícil, mas é possível. Estou vendo que tem gente aí há mais tempo do que eu na estrada. Então, a minha gratidão e a minha admiração a todos vocês. Muito obrigada, viu, professora? Nós todos que agradecemos pela oportunidade de ter todos vocês conosco, né, e ter tido tanto Mônica quanto Décio aqui iluminando um pouco as nossas cabeças nessa história, que não é simples, mas é um desafio humano, educacional, maravilhoso. Então, devolvo a palavra à coordenadora. Cadê o fone? Por aqui? Damaris? Décio? Décio? Tá. Não, acho que... Então, em nome da coordenação, está a Lília Açúcar aqui, que é da Federal do Rio Grande do Norte, a Fátima Lima, do Rio, e eu, e também da Secretaria Executiva, a Carol, que é sempre muito solícita com a gente, né? E sempre organizando tudo. A gente gostaria de agradecer muito a participação da Mônica, né? Foi muito boa a tua fala, e do Décio, do MEC. Eu acho que é muito bom a gente estar com o MEC presente com a gente, com todos os desafios que tem, mas é o MEC discutindo participação, discutindo inclusão, discutindo revisão de muitas coisas daquele período sombrio que a gente passou, né? E eu queria agradecer a participação de cada um, né? Não sei se a Lília quer falar alguma coisa. Participação de cada um e cada uma de vocês e cada um que estão aqui com a gente hoje. E quem não conhece a REIP, nós já colocamos que vocês conheçam a rede de estudo de implementação de políticas públicas educacionais. Mônica e Décio, queremos convidar que a equipe de vocês aí do Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal, possam estar com a gente está num caminho da nova coordenação de expansão da rede que transcenda o Sudeste, né? A gente já tem gente vindo do Nordeste, do Centro-Oeste, que eu lembre, né, Lilian? Não tem ninguém. Temos gente já da Amazônia vindo com a gente, Feliz do Pará, e a gente gostaria que a rede tivesse o sentido de rede mesmo, de amplitude, diversos olhares e tudo mais. Aproveitamos para dizer que daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, essa fala estará no YouTube da REIP, né, para todo mundo que quiser assistir. E também que vocês que tiverem interesse, dia 4 e 5 de agosto, vamos ter o nosso encontro presencial em São Paulo, vai ser transmitido também pelo YouTube da rede, né? Mas estão todos e todas e todos convidados. É isso, muito obrigado a todos. Lilian, alguma coisa? Não tenho mais o que acrescentar, você falou tudo. Só reforçando a gratidão, obrigada pela Mônica, Décio e, claro, Cíntia sempre nos contribuindo. Então, foi muito interessante e válido para o nosso estudo. Então, obrigada mesmo, pessoal. Muito agradeço. Muito feliz.
Muito bem. Elisa.